Estamos todas bem? Que bom. A minha mãe teve 4 filhos. Eu sou a mais velha, a única mulher. E não sei que carga foi essa, mas o rigor da educação foi muito comigo. Os outros nem tanto, mas comigo a barra era bem pesada. E minha mãe tinha uma coisa de falar assim: foi você que fez isso? E eu ficava calada assim, né? Tipo, não. Olha, se você falar a verdade, eu não vou lhe bater. Por algumas vezes eu acreditei piamente nisso. E ela me batia de toda forma. Eu sempre vi isso assim, uma coisa muito pesada, sabe? De certa forma até me sentia assim, vitimizada por isso. Eu falava, nossa, por que que a minha mãe fez isso comigo? Me traumatizou para o resto da vida, né? E depois do advento do Daime na minha existência, foi que eu fui compreender muita coisa. Que dentro do entendimento dela, essa é uma parte, né, dessa questão. Ela passava pelo crivo de dizer, não, você tem que assumir a responsabilidade sobre o que você faz. Mas você não pode deixar de ser penalizada. Dentro da cabeça dela era aquilo que estava certo. E por muito tempo isso me bloqueou muito de dizer a verdade para mim mesma. Porque eu fiquei muito assim, poxa, eu vou dizer a verdade para mim e vou apanhar. Né? E apanhar da vida, que é pior. E custou muito para que eu tivesse essa coragem do enfrentamento. E isso quer dizer que o trabalho com a ayahuasca, esse tempo que nós dedicamos a nós mesmas, é justamente para isso. Para que a gente realmente entenda e enfrente a verdade. Agora, não significa que você tenha que ser castigado até o resto da sua existência por isso. Primeiro, que essa limpeza espiritual que a ayahuasca proporciona, ela vem exatamente para poder extirpar essas coisas que nós captamos como verdades, né, e solidificamos. Cria uma casca, sabe? Um invólucro tão grande que é quase que inviolável. E às vezes você guarda lá dentro de um local tão escondido de você mesma que você não encontra. E isso acaba desencadeando numa devastação total do que significa a nossa autovalorização. Por que que quando uma pessoa nos aponta o dedo e fala de um defeito nosso, a gente acredita piamente naquilo? A gente adere àquele rótulo de um jeito que é como se fosse nosso. E por que que a gente, quando alguém fala algo de positivo, a gente não faz a mesma coisa? Por que que a gente não se coloca nessa postura de receber aquilo que vem? Aquilo que o outro tem a nos oferecer? E aí é que entra aquela velha questão da gente entender a nossa postura no mundo, da gente compreender exatamente o que está acontecendo nesse universo todo e qual é a minha posição. Porque chega um momento em que você primeiro precisa se amar demais, se querer demais, se beijar, abraçar, você é demais, se liminar, porque senão o outro não vai enxergar essa beleza. E essas coisas acontecem e a gente percebe isso no Daime para que a gente possa realmente curar. Muitas pessoas falam assim, Liminar, por onde que eu começo? Do começo. Não é? Não tem uma historinha que fala que uma criança falou para o pai, pai, como que eu começo a abrir a mexerica? E ele ensinou, né? Coloca o dedinho ali, ó, naquele buraquinho que a fruta já tem, e vá lá, ela está descascada.
em pouquíssimos segundos, né? E é isso que nós precisamos aprender, a colocar o dedinho lá no meio da mexerica e tirar a casca e absorver dentro do nosso ser esse fruto sagrado que somos nós. Porque todas nós aqui somos herdeiras de uma mãe grandiosa e poderosa. E por que a gente se coloca nessa situação tão inferior? Vivendo de migalhas muitas vezes, passando por relacionamentos que são nocivos ao nosso campo espiritual, energético e tudo que tem a ver com isso. Gente, o mundo já está cheio de coisa ruim, cheio de conflitos. Então as nossas relações, primordialmente aquela eu mesma, né, precisam ter este equilíbrio. Porque se você vive em conflito, algo não está bom, algo está errado. E não adianta querer encaixar uma coisa que não nasceu para ser encaixada daquela forma. E muitas vezes, como eu disse aqui durante o trabalho, alguém bate na sua porta e quando você abre não tem ninguém. Aí você olha para baixo e vê uma cesta, daquelas cestas de piquenique, de filme, sabe? Aquelas bem bonitas assim, linda. Aí você fala, nossa, alguém deixou esse presente para mim. Quando você abre aquela cesta bonita, está cheio de frutas podres, completamente podres. Não tem nada que se aproveite. Você vai comer? Não vai. Muitas vezes você vai passar por situações em que vão lhe oferecer uma cesta de frutas podres, né? E o máximo que você pode fazer é deixar servir de adubo. E você não aceita. Então passa pela nossa vontade. O trabalho tem que ser primeiro interiorizado por nós. Ser trabalhado por nós. Eu queria contar uma história que muitos já sabem, eu já falei isso várias vezes, mas com licença das que já sabem, eu acho que nunca é demais. Dalai Lama, ele fazia os atendimentos de filas quilométricas de pessoas assim, que vão buscar aconselhamento. E uma vez uma mulher queria muito levar o filho, e ela passou por muita situação, ela saiu de casa de madrugada, ela pediu carona, ela foi de todos os veículos possíveis para chegar até lá, ela enfrentou fome, frio, tudo, aquela fila quilométrica para ser atendida pelo Dalai Lama. Quando chegou a vez dela, ela falou, olha, Dalai Lama, eu trouxe meu filho aqui porque eu queria muito que o senhor falasse com ele, porque ele está comendo doce demais. Ele só come doce, eu proíbo, ele faz isso escondido, ele não se alimenta bem, ele só quer comer doce. Eu queria muito que o senhor falasse com ele. Aí ele olhou para a mãe, para o menino e falou assim, vocês podem voltar semana que vem? E aquilo para ela foi um baque muito grande. Ela falou, poxa, será que eu falo para ele da dificuldade que eu tive de chegar até aqui? Mas muito paciente, muito tranquila, um pouquinho enfesada, né? Ela foi embora e na outra semana ela foi novamente, fez toda a trajetória e tal. E aí ele falou pro menino, olha, o seu corpo é o seu templo, você precisa cuidar dele. Se você não cuidar, você vai ficar doente, vai morrer muito cedo, você vai ter problemas com a sua glicose. E você precisa ter este autocontrole, porque faz parte da sua vontade fazer isso. E o menino acatou, entendeu o recado, e a mãe falou, Dalai Lama, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor. Por que o senhor não falou isso a semana passada? Ele falou, porque até a semana passada eu também estava comendo muito doce. E isso é uma lição que eu sempre guardo comigo. Porque a gente convive com tantas pessoas deprimidas e eu mesma sou essa pessoa, né? Eu fico só aconselhando,
falo, 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 e eu? E eu? Será que eu estou me cuidando devidamente? Será que eu não estou utilizando os recursos que eu tenho, que são as medicinas, que são os ensinos? E às vezes é preciso que uma pessoa venha de fora e, oi, olha só, é só fazer isso, como a Adri falou no início, é só mudar o foco. É só virar um pouco a cabeça, ter disposição para enxergar, porque muitas vezes eu converso com as pessoas na força. E eu sinto que é como se as minhas palavras não fizessem nenhum efeito. É como se tudo que eu diga, a pessoa na próxima vez que vai abrir a boca fala, pois é, mas é porque... Aí volta no mesmo assunto. Aí eu falo, olha, muda o foco, vira um pouquinho. Pois é, mas está tão difícil, mas está sofrido, mas não era para estar. E aí você fica assim, sabe? Falando. Então, quando eu disse essa história aqui do Dalai Lama, é para que a gente consiga enxergar a nossa verdade e saber aonde é que está doendo, onde é que precisa ser curado. Porque muitas vezes eu penso assim, não, peraí, Neminá, tu fala tanto para as pessoas sobre os processos depressivos, como assim você está, né, nessa situação? Porque a gente nunca está completamente curado, a gente está em tratamento. E esse tratamento é para a vida toda. Quando você está no fundo do poço, você vai olhar para onde? Você tem que olhar para cima. É de onde está vindo luz. Então o seu foco tem que ser para cima. Se eu estou no fundo do poço, eu vou ficar olhando para o fundo, esperando que ele desabe de repente e que, né, aumente a profundidade? Não. Você chegou no fundo, acabou. O impacto da queda te deixou no fundo. Dali não vai piorar. A tendência é só melhorar. Então a gente precisa ter a cabeça assim, ó, do lado de fora para poder raciocinar direito o rumo que a gente vai ter na vida. E as nossas decisões, elas são de suma importância para que isso ocorra. É a manifestação da nossa vontade, do nosso desejo. É um contrato de letras graúdas que assinamos com a espiritualidade. Muito claro, muito tranquilo, sobre o que precisa ser feito. Da mesma forma, como eu sempre digo, que a gente sai do médico com uma receita na mão. Né? Aquela receita tem a medicação prescrita para você. Se você vai tomar ou não, o médico não vai sair do plantão ou vai pegar o celular e vai falar, olha, oi, estou te avisando que está na hora do seu remédio. Vai? Não. Por quê? Porque você que precisa fazer isso. Você precisa fazer por você. Este é o processo da autocura. E nós somos capazes disso. Então essa energia que nós temos dentro de nós, que é desperta nesses momentos da força, é que vão fazer a gente respirar. É que vão fazer a gente enxergar o foco de uma maneira diferente, porque a vida não vai mudar. A gente é que muda. Nós é que nos colocamos de uma outra forma diante das coisas. E aí pronto. Simples. É tudo muito simples. Sou muito grata a todas vocês que estiveram aqui conosco no decorrer do ano e aquelas que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos encerrando esse ciclo do Sagrado Feminino do ano de 2019, na graça de Deus, com todos os percalços e todos os perrengues possíveis, mas estamos aqui vivas, inteiras. E eu sou muito grata às meninas que trabalharam hoje com tanto afinco, as moças que tocaram tambor aqui no momento do rapé foi de uma beleza inexplicável. Foi muito, muito maravilhoso. Agradeço demais a Adri por ser instrumento desse trabalho tão primoroso, tão maravilhoso, cheio de cura mesmo, sabe? A pagelança foi incrível. A guiança
né? A gente sente assim no coração mesmo. E essa egrégora que foi muito presente no momento em que eu adentrei o Daime, há 10 anos, ela tem um local maravilhoso dentro do meu coração, porque quanta sabedoria esse povo tem. Então, gente, não vamos deixar essa sementinha morrer. A gente tem um veículo incrível que é o Google. A gente não precisa mais ir numa biblioteca, pegar um livro, ler. E isso tudo tem que ser usado a nosso favor. Nós temos que ter o domínio disso. Então vamos estudar, vamos pesquisar mais sobre esta egrégora, sobre o sentido maior que tem, a toda a nomenclatura que se dá aos seres, sobre o totem, o que é o totem, o que é o animal de poder, coisas que são preciosas demais para nós, que fazem toda a diferença mesmo, porque todos esses ensinamentos, eles só servem para o nosso auxílio e para o nosso engrandecimento espiritual. Muito grata mesmo a todas vocês pelo apoio energético e incrível que a gente teve aqui. Muita gratidão.